Do vereador Fantinel, a próxima vereadora inscrita no grande expediente é a vereadora Estela Balardim. Uma parte, vereadora Estela. Vou pedir uma declaração de líder, presidente. Ai, meu Deus. Peraí que o banquinho ficou bom. Cai. Vereador Lucas, de imediato, seu à parte. Obrigado, vereadora Estela. Quando uma coisa boa acontece, nós precisamos valorizar, em que pese a maioria não serem tão positivas no que se refere à gestão do nosso município, mas ontem eu recebi um contato do secretário adjunto Feldman sobre a questão da ocupação do Planalto. É uma luta muito antiga, já era de outros vereadores e vereadoras que nem estão mais aqui. O município precisa adquirir uma área privada para depois regularizar. Havia um entendimento da Procuradoria que impedia o prefeito de fazer isso, e o Feldman ontem me ligou, vereador João Ex, dizendo que encaminharão a aquisição da área para depois fazer a regularização. Então eu quero aqui agradecer o contato do secretário adjunto. Tivemos uma reunião recentemente com o prefeito Adiló e aguardamos ansiosamente para que 300 famílias tenham sua dignidade garantida a partir dessa aquisição e, posteriormente, o encaminhamento da regularização. Obrigado, vereador Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. O meu assunto será sobre saúde, mas eu quero fazer um complemento à questão da regularização. Nós acompanhamos há muitos anos, praticamente desde que eu entrei aqui na Câmara, o loteamento Balardim, que é um loteamento que ainda está com a sua regularização parada, mas eu quero expor em tribuna, falei para o secretário que faria isso, ao secretário Lucas Suzin, que já demonstrou que tem interesse de realizar as obras de drenagem, junto ao deputado federal Bom Gás. Nós também temos a perspectiva de conseguir emenda para a realização da pavimentação, então é importante que ali no urbanismo e também na habitação caminhe a questão da regularização, porque nós sabemos, a regularização é o desenvolvimento, a regularização é a estrutura para o bairro, mas a regularização é a garantia da dignidade. A escritura na mão garante a dignidade para essas pessoas que muitas vezes passam exclusas pelos investimentos do poder público. Bom, nós tivemos uma audiência pública na segunda-feira nesta casa que tratou sobre o modelo de gestão das UPAs. Porém, ela trouxe muitos elementos que dizem respeito diretamente às nossas unidades de pronto atendimento. E é sobre esses elementos que eu gostaria de trazer hoje, iniciando pela questão da nossa atenção básica. A gente sabe, é de conhecimento de todos nós, que cerca de 80% dos atendimentos que são realizados nas UPAs são de classificação azul ou verde. Ou seja, poderiam ser solucionados dentro das nossas UBSs. Me incomoda muito quando a gente entra no discurso que é pura e simplesmente cultural o fato dos munícipes não utilizarem as UBSs e irem diretamente para as UPAs. E aqui eu quero trazer um dado que é muito importante. Quando a gente fala do fortalecimento das nossas UBSs, a gente fala estritamente também das equipes de estratégia da família, que são responsáveis pelo atendimento qualificado, pela prevenção e promoção da saúde dentro do Sistema Único de Saúde. A gente conta atualmente aqui no município com 51 equipes da estratégia da família. A cada 4.000 usuários, a gente precisaria de uma equipe. Ou seja, para atender o mínimo que está instituído pelo Ministério da Saúde, nós precisaríamos de 103 equipes e não chegaríamos aos 100%. Nós estaríamos em 66% se nós tivéssemos 103 equipes de estratégia da família. Mas temos 51 apenas, um número muito abaixo do número necessário. Então, se a gente fala sobre saúde, a gente precisa falar inicialmente sobre isso.
Já foi dito pelo secretário que não faltam atualmente médicos nas nossas UBSs. Mas nós estarmos abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde precisa ser um dado levado em consideração. Porque é óbvio que daí as pessoas não vão procurar a UBS. É óbvio que elas vão achar que lá o seu problema de saúde não vai ser solucionado. Quando a gente fala de promoção à saúde, a gente tem que lembrar da 8ª Conferência Municipal de Saúde, que tratou de saúde como algo que diz respeito a várias outras áreas. Aqui eu ressalto saneamento básico, habitação, segurança alimentar, emprego e renda. Se a gente não tem a garantia e o fortalecimento desse montante de políticas públicas sociais, a gente tem um impacto negativo direto à saúde das pessoas. Então, a gente sabe que são muitas áreas do nosso município que estão deixando a desejar. Quando a gente sobe a essa tribuna para trazer tantas ineficiências do governo municipal, a gente tem que concordar que todas essas áreas que implicam diretamente na saúde da população estão sendo deixadas de lado, estão com pouco financiamento, estão com pouco fortalecimento, deixando assim a população mais vulnerável. A gente tem atualmente 1/3 da cobertura. Nós precisamos aumentar pelo menos para 2/3. E aqui eu quero deixar esse primeiro pedido. Foi um encaminhamento da audiência pública que nós criássemos um grupo de trabalho para pensar no fortalecimento da atenção básica aqui no município de Caxias do Sul. Essa comissão vai ter diversas entidades, e aqui quero citar algumas delas: o Sindserv, Conselheiros Municipais de Saúde, Cada vez que eu falar, vai. O Sindserv, Conselheiros Municipais de Saúde, Sindsaúde, Corém, Conselho Regional de Biomedicina, CREMERS, são entidades que estavam presentes na audiência pública e que já se colocaram dispostas a fazer parte desse plano de trabalho para que a gente pense sobre a importância e a necessidade latente de uma maior atenção para a atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, é onde a gente consegue garantir que as pessoas não fiquem doentes, onde a gente consegue garantir que as pessoas não cheguem na UPA precisando de um leito hospitalar. É onde a gente consegue garantir prevenção e promoção à saúde. Eu não posso deixar de citar também que foi um elemento trago na audiência pública o fato de que nós não temos os 12% constitucionais implicados na saúde por parte do governo do Estado. Já foram milhões de reais perdidos de investimento do SUS por falta da aplicação do mínimo constitucional. Então, tiramos como encaminhamento fazermos uma moção para enviarmos ao governo do Estado, mas também à Comissão de Saúde, que é presidida por um deputado que é daqui da nossa cidade. O deputado Nerio Carteiro sabe das nossas necessidades, sabe do esgotamento da saúde pública do município e sabe que o Eduardo Leite não investe os 12% que são garantidos em lei. Então, nós precisamos cobrar. Não podemos nos furtar desse papel de dizer que o prefeito também tem responsabilidade com o governo do Estado. Vou lhe pedir uma parte. Sempre teve contato. Foi do mesmo partido. Então, nós precisamos dizer que é, sim, responsabilidade também do governo municipal cobrar isso. Que parta desta casa a moção que pedirá a garantia da aplicação dos 12% de recursos para a saúde, mas que também parta do governo municipal essa cobrança ao deputado Nerio Carteiro e ao governador Eduardo Leite, porque quem sofre são os munícipes de Caxias do Sul, que têm que aguardar 10, 15 dias dentro da UPA sem conseguir um leito. Seu à parte, vereador Cláudio. Parabéns, vereadora Estela. Tem gente que parece que
não mantém nenhuma relação com o governo Eduardo Leite. E eu gostei muito da fala da vereadora Daiane com a indicação dos cargos em comissão hoje fora do microfone, porque é muito isso. Quantas pessoas será que o deputado Nerio Carteiro tem indicado na saúde pública estadual? Isso que eu queria saber, porque ele é partícipe desse caos. Parabéns. Muito obrigado, vereador Cláudio. Exatamente, hoje teremos, para finalizar, uma reunião da Comissão de Saúde, onde vamos encaminhar a emenda. Após ela finalizar, gostaria de abrir para todos os colegas, para que a gente possa mostrar que esse é um movimento da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em prol da saúde pública do nosso município. Muito obrigada. Obrigado, vereadores.